Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a Multilaser, código na bolsa MLAS3. Enfim, para quem não conhece a Multilaser, é uma empresa de capital aberto brasileira no segmento de eletrônicos e informática. Atua na fabricação, importação e comercialização de produtos do setor tecnológico, acessórios multimídia, brinquedos, saúde, beleza e gourmet. Ou seja, em resumo, a Multilaser é como se fosse uma espécie de varejão eletrônico. Vamos entrar aqui no site para a gente entender melhor sobre a Multilaser. Vamos ver as ofertas aqui, por exemplo, dos produtos. A gente vê aqui Air Fryer, tablet, celular, caixa de som, vitrola, fone de ouvido, cadeira para criança, carrinho de criança, espelho de mesa, escova elétrica, termômetro, várias coisas diferentes aqui, né? Umidificador de ar, depilador, relógio digital, balança, enfim, um monte de coisa a gente pode ver, né? E não tem muito segredo, ela não é uma empresa muito complexa de analisar. Basicamente é isso, ela é um varejão de produtos tecnológicos, vende também televisão, eu não sei o que é isso aqui, eu acho que é câmera, mouse, teclado, enfim. Dito isso, vamos dar uma olhada agora no último resultado da Multilaser. Vamos agora ao que interessa mesmo, que são os números que a empresa está apresentando, né? Multilaser tem queda de 21,7% do lucro no segundo trimestre, anualmente, mas reverte perdas dos primeiros 3 meses do ano. Receita líquida foi de quase 990 milhões, 15% menor que no último trimestre do ano passado. Porém, 26% maior comparado ao último trimestre desse ano. A ex-Multilaser registrou lucro de 43 milhões, queda de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior, porém uma reversão do prejuízo de 342 milhões de reais registrados no último trimestre. Entre abril e junho, a receita líquida atingiu quase 990 milhões, 15% menor que o registrado no ano passado, porém 26% maior comparado ao último trimestre. Aqui, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, 37 milhões, caiu 74% na base anual, mas melhorou diante o negativo de 295 milhões do último trimestre. Gerou 208 milhões de caixa operacional e 168 milhões de caixa livre. Dívida líquida caiu 50% em relação ao último trimestre. Isso aqui é bom. Enfim, a gente vê resultados um pouco mistos aqui, né? Eu, particularmente, não achei esse um resultado muito bom, sinceramente. Assim, foi muito melhor do que o último trimestre, que deu um baita prejuízo aqui, mas, assim, eu não diria que foi um resultado bom, eu diria que foi um resultado menos pior. O que eu quero dizer com isso? Como a comparação do primeiro trimestre desse ano para o segundo é uma diferença muito brutal, porque o primeiro trimestre foi muito ruim. Então, mesmo com o resultado xoxo, vamos dizer assim, desse segundo trimestre de 2023, em comparação, é como se fosse um excelente resultado. Então, a gente tem que pensar nessa comparação, né? Aqui a gente está comparando com um resultado muito negativo. Então, enfim, eu particularmente não gostei muito desse
desse resultado do segundo trimestre de 2023, tá? Dito isso, vamos olhar os números agora da Multilaser, ou Multi, como trocaram o nome, né? A gente vê aqui que a empresa tem um valor de mercado de 1.928 bilhões de reais, ou seja, é uma small cap. Indicadores de valuation, a gente vê aqui que a empresa está com um preço-lucro negativo de menos 4,43 e o preço sobre o valor patrimonial de 0,51. A gente vê aqui um bom deságio sobre o patrimônio, né? Um deságio de 49%. Então, está sendo negociado praticamente a metade do patrimônio da empresa. Então, a gente vê aqui que realmente esse valuation está descontado, né? A empresa não paga nada de dividendo, margem negativa, como esperado, de quase 11%, indicadores de rentabilidade também negativo, ROIC menos 10%, ROI menos 11,6%. Aqui a gente vê que a empresa tem 901 milhões de dinheiro em caixa e 1 bilhão e 99 milhões de dívida bruta, com uma dívida líquida de 197 milhões. Então a gente vê aqui que a dívida da empresa não é nada preocupante, que a empresa tem bastante caixa para honrar as dívidas e, enfim, não tem muita preocupação em relação a isso, né? A gente vê aqui nos últimos 12 meses, a empresa teve uma receita de 4 bilhões e 9 milhões e um prejuízo de 435 milhões. Então, a gente vê aqui como a situação da empresa está complicada aqui, né? Enfim, já nos últimos 3 meses a gente teve uma melhora, né? Receita líquida de 989 milhões e um lucro de 43 milhões e meio. Então a gente já vê que, apesar da empresa estar numa situação bem ruim ainda, já está melhorando, né? Agora a gente tem que ver se essa melhora ela vai permanecer mesmo e vai começar a dar lucro de novo, ou se é o que chamam popularmente de voo de galinha, né? Que a empresa dá uma recuperada momentânea e volta a dar prejuízo. Então a gente tem que analisar melhor isso. Vendo dados agora do balanço, a gente vê aqui ativos subindo ano após ano, a dívida bruta diminuindo aqui, deu uma subida e começou a diminuir, e a gente vê aqui que a dívida líquida estava negativa, deu uma boa subida e voltou a cair de novo. Mas a situação de endividamento da empresa é bem tranquila, com uma folga financeira, não tem muito o que se preocupar com a dívida da empresa. Aqui a gente vê o patrimônio, deu uma boa subida aqui, mas a partir de final de 2022, mais ou menos, começou a dar uma decrescida, né? Isso aqui a gente tem que prestar atenção também, né? Aqui a gente vê a receita, a partir de 2022 começou a cair, estagnar um pouco, margens caindo como esperado, né, devido ao prejuízo, enfim. O EBIT daqui, a partir de 2022, já negativo. E a gente vê aqui, né, que a empresa estava dando lucro, a partir de 2022 começou a decrescer os lucros e a partir de 2023 começou a dar prejuízo. Então a gente vê aqui que, né, a empresa ela estava diminuindo seus lucros, aí deu um baita prejuízo aqui e nesse último trimestre aqui a empresa está dando uma recuperada. E fica a questão, né, se essa recuperação aqui ela é permanente ou se vai continuar dando prejuízo e foi só um lucro, vamos dizer assim, de sorte, vamos dizer assim, não de competência, né? Aqui a gente vê os acionistas, só por curiosidade. E por último, para encerrar a análise, a gente vai ver a cotação da Multilaser, como ela está se comportando. Aqui a gente vê que de um mês para cá ela teve uma queda brutal aqui, né, de quase 20%, deu uma boa caída.
Dos últimos 6 meses, ela está se recuperando bastante, chegou a subir 155%. Realmente a empresa deu uma disparada ultimamente. Já de acumulado de um ano para cá, a gente vê que a empresa deu uma boa caída. A gente pode perceber que é uma empresa volátil, né? Olha só, ela caiu aqui 70 e poucos por cento, quase 80%, e aí chegou a subir quase 200%, e do pico, do último pico para cá, caiu mais 33%. A gente vê que é uma empresa volátil, né? E agora, por último, a empresa fez a sua abertura de capital, o IPO, aqui em julho de 2021, e até agora ela perdeu 81% do valor, né? Então, se a gente for ver daqui até o mínimo, ela perdeu 90% de valor. Então a gente vê que, obviamente, não foi um bom negócio a gente ter comprado aqui a empresa na IPO, né? Enfim, a análise sobre a empresa é essa. Na minha opinião, eu acredito que tem oportunidades melhores no mercado. Eu não acho uma empresa horrível, vamos dizer assim, mas eu não acho que seja uma grande oportunidade. Apesar do valuation da empresa estar barato, eu acredito que hoje em dia na bolsa existem oportunidades melhores que essa empresa.